Você conhece alguém que está sempre triste, que chora sem motivos ou que não tem vontade de fazer as coisas? Isso pode ser depressão. Nesse vídeo falaremos sobre a diferença de depressão e tristeza e também falaremos de como são formadas as emoções na nossa mente e quais são os sintomas da depressão. Meu nome é Marcos e este é o canal Enfermagem Esquematizada. Já dizia Vinícius de Moraes: é bem melhor ser alegre do que ser triste. Sem dúvidas, ele tem razão. A tristeza é uma das piores sensações. Ninguém gosta e ninguém quer. É difícil de suportar. É comum escutar as pessoas falarem que estão depressivas após perderem um ente querido ou um grande amor. Na verdade, tristeza e depressão parecem ser a mesma coisa, mas na verdade não são. A tristeza, ela é transitória e faz parte da nossa vida. A todo momento estamos recebendo notícias que nos agradam e também notícias que nos desagradam. Isto porque o nosso cérebro analisa as novas situações e depois as compara com as situações que já vivemos, julgando se essas informações são situações boas ou ruins. Esse sistema que estou falando é o chamado de circuito cerebral das emoções. Por ser meio complexo, falaremos em outro vídeo a respeito com maior profundidade. Resumidamente, o nosso cérebro é emocional. Ele guarda todas as informações de que ele precisa através das emoções, tanto positivas como negativas. Nós podemos chamar essas informações armazenadas de aprendizado. Ou seja, para que essa informação seja registrada em nossa mente, é preciso ter emoção. Assim, todas as nossas experiências negativas ou positivas são registradas. Quanto maior a emoção, mais o cérebro emocional prioriza essa informação. Esse mecanismo funciona por meio de dois tipos de memória. Uma memória que chamamos de memória a curto prazo e outra como memória a longo prazo. E essas duas memórias são ligadas aos centros de recompensa e punição. E o que isso tem a ver com a tristeza e a depressão? Tem tudo a ver, que é por meio desse mecanismo que é gerada as emoções. A memória a curto prazo, ela guarda a nossa memória recente, as informações novas. Quem nunca esqueceu de um compromisso e quando lembrou já era tarde demais? Já a memória a longo prazo, ela é o nosso HD. É ela quem armazena todas as informações que aprendemos na vida. Assim, toda informação nova é captada pelos nossos órgãos do sentido. A visão, a audição, o tato, o olfato e o paladar são meios pelo qual as informações entram em nossas mentes, sendo armazenadas temporariamente na memória a curto prazo. E aí que mora o segredo das emoções. Por que sentimos tristeza ou alegria? Por que não somos felizes o tempo todo? Porque o nosso cérebro, ele faz um reconhecimento da situação, classificando essa situação como uma situação boa ou ruim. Se ele classifica como uma situação boa, ele vai acionar os centros de recompensa e prazer. E nós vamos sentir então alegria, felicidade, prazer e outras sensações de que gostamos muito. Agora, se o cérebro identifica como uma situação ruim, o centro de punição é acionado, causando sensações de raiva, medo e tristeza. Ninguém gosta e ninguém quer, não é verdade? Por exemplo, quando vemos uma pessoa que amamos, essa informação nova, ela é captada pela visão e ao chegar na memória a curto prazo, é comparada às informações que estão contidas na memória a longo prazo. Quando o cérebro então reconhece que aquela imagem é da mesma pessoa que foi responsável por nos fazer tão bem, felizes em momentos passados, o cérebro irá acionar o centro de recompensa e prazer, liberando na nossa corrente sanguínea neurotransmissores como a serotonina, a dopamina e a noradrenalina, causando em nós sensações de alegria, de prazer, estado de euforia, descontração. Então podemos dizer que quando amamos uma pessoa, na verdade nós não amamos a pessoa em si, nós amamos as sensações boas que aquela pessoa nos faz sentir, as sensações boas que os neurotransmissores que foram liberados em nossa corrente sanguínea ao vê-la, ao ouvi-la, nos fez sentir.
realmente o amor nos faz bem, não é verdade? Agora, se por outro lado, recebemos, por exemplo, a notícia de perda de um ente querido, essa informação, ao chegar na nossa memória a curto prazo, é logo comparada às informações contidas na memória a longo prazo. Aí, o cérebro vai acionar as emoções que nós vivemos com esse ente querido, as emoções que ele nos fez sentir, os momentos felizes. É neste instante que o cérebro entenderá que não terá novamente aquelas sensações. E o sentimento de perda logo é disparado ao ativar o centro de punição, que vai liberar neurotransmissores, por exemplo, como o cortisol, que vai gerar raiva, medo, angústia. Aí que surge a tristeza. A tristeza é como se fosse o tratamento para esta ferida aberta, para buscar uma forma de restabelecer esse vazio provocado pela falta desse nosso ente querido e promover assim o desapego. Na verdade, apegamos as pessoas pelo que ela nos faz sentir e biologicamente nos apegamos às pessoas pelos neurotransmissores que elas nos fazem liberar a nossa corrente sanguínea. Vamos construindo assim um apego a esta pessoa, porque todos nós queremos sentir emoções boas, queremos sentir sempre coisas boas. Se em algum momento perdemos essa pessoa, vamos logo ter uma tristeza acentuada, que é um processo normal que visa nos desapegar do ente querido, para que no final desse processo possamos voltar a realizar novos projetos de vida. Assim podemos dizer que esse processo de desapego é o processo de luto. Luto não é somente a morte de um ente querido, mas também toda perda de algo que estávamos apegados. Tudo que perdemos em nossa vida, tudo que nos causa sentimento de tristeza, é um processo de luto, porque precisamos desse processo de luto para libertar deste apego, para poder nos recuperar e para poder seguir em frente. O luto, por ser um processo, ele é composto por algumas fases. A primeira fase é a fase da negação. É a reação imediata ao primeiro impacto a receber aquela notícia ruim. É a fase da revolta, da não aceitação. A segunda fase é a fase da raiva. Nós nos sentimos injustiçados e não nos conformamos com aquela perda. A terceira fase é a fase da barganha, onde a gente negocia com a gente mesmo ou com o ser amado, fazendo promessas de melhorar o comportamento para a pessoa voltar atrás, por exemplo. A quarta fase é a fase da depressão emocional, momento em que sentimos muito tristes, impotentes diante daquela situação. A quinta e última fase é a fase da aceitação. Aqui nós já conseguimos enxergar a realidade como ela é. Aqui termina a tristeza e a pessoa já está desapegada. Nós já estamos prontos para os novos projetos de vida. Nós estamos restabelecidos, prontos para viver novas emoções. No entanto, algumas vezes, algumas pessoas têm uma reação mais exagerada em relação aos acontecimentos da vida, o que traz uma tristeza mais acentuada do que deveria ser. Mas ainda não se trata de uma depressão. Assim, modificar a forma de ver o significado desses estímulos vai ajudar a essa pessoa a viver melhor. Um psicólogo tem todos os instrumentos para ajudar essa pessoa. Podemos então concluir que a tristeza, ela é transitória e ela não necessita de tratamento e nem de remédio, pois faz parte da nossa vida. Ela nos ajuda a nos desapegar para poder seguir em frente. A pessoa que está triste, ela tem um humor rebaixado, mas isso não impede de exercer as atividades de vida diária, como alimentar-se, a realizar o autocuidado, a vestir-se, a trabalhar. Agora, a depressão já é um pouquinho diferente. Ela terá uma tristeza, mas não uma tristeza normal, fisiológica, do jeito que falamos aqui. Será uma tristeza muito acentuada, será uma tristeza recorrente, fazendo com que essa pessoa
não consiga exercer satisfatoriamente as atividades de vida diária. Ela não vai se alimentar bem, ela vai ter dificuldade de dormir, ela terá dificuldade de exercer seu autocuidado. Às vezes ela vai se isolar do mundo e das pessoas, dos amigos. Ela vai ter dificuldade para trabalhar, para cuidar dos filhos. A depressão é uma doença crônica e recorrente. Assim, ela necessita de tratamento. Uma depressão leve pode até ser resolutiva apenas com psicoterapia, mas uma depressão mais grave, ela precisa da psicoterapia, mas necessitará também de outros profissionais, como o psiquiatra, para receitar medicamentos que nós chamamos de antidepressivos. Esses medicamentos atuam justamente aumentando a concentração dos neurotransmissores responsáveis pelas emoções boas que falamos nesse vídeo, como a serotonina, a dopamina e a noradrenalina, melhorando o humor da pessoa. Quais são os sintomas da depressão? A pessoa com depressão, ela poderá apresentar sensação de tristeza acentuada, autodesvalorização e sentimento de culpa. Elas podem acreditar que perderam de forma irreversível a capacidade de sentir alegria e prazer. Tudo para elas pode parecer vazio. O mundo é visto preto e branco. A vida não tem nada de bom. Muitas pessoas com depressão podem se mostrar mais apáticas do que tristes, referindo que elas não conseguem ter sentimentos. Ela pode não sentir alegria ao conversar com aquelas pessoas que são seus entes queridos. Elas podem se julgar como um peso para os familiares e amigos. Fazem, às vezes, uma avaliação muito negativa acerca de si mesmos, do mundo e do futuro. Para elas, as dificuldades são intransponíveis. A pessoa também pode ter falta de energia, cansaço excessivo, dificuldade de concentração, lentificação do pensamento, falta de vontade de realizar atividades cotidianas, queixas de falta de memória e de iniciativa e também insônia ou sonolência. Quanto ao apetite, geralmente ele está diminuído, mas pode ocorrer algumas formas de depressão o aumento desse apetite, com maior interesse por doces e carboidratos. Além disso, as pessoas com depressão podem ter dores e sintomas físicos diversos, como mal-estar geral, dor no peito, cansaço, queixas digestivas e sudorese. Assim, a depressão é uma doença grave e requer muita atenção, pois estima-se que mais de 300 milhões de pessoas sofram com essa doença no mundo, de acordo com a Organização Pan-Americana de Saúde em 2018. E cerca de 15,5% da população brasileira terá depressão em algum período da vida, segundo o Ministério da Saúde em 2020. Portanto, depressão é uma coisa séria e necessita de tratamento. Se você conhece uma pessoa com esses sintomas, converse com ela, a incentive a buscar ajuda. Se você mesmo estiver se sentindo assim, busque forças e procure um especialista, porque existe tratamento. A pessoa com depressão pode não ter energia para procurar ajuda e por isso é fundamental que as pessoas consigam reconhecer esses sintomas para que possam ajudá-las a procurar ajudas, por exemplo, com profissionais da atenção básica, com os Centros de Atenção Psicossocial CAPS. Reafirmando, muitas vezes o tratamento com um psicólogo pode ser suficiente, mas em muitas vezes, além da terapia, pode ser necessário o uso de antidepressivos. Cerca de 90 a 95% dos sintomas da depressão melhoram com a ajuda desses medicamentos. No entanto, é preciso ter paciência. Os antidepressivos são muito eficazes, mas necessitam de algumas semanas para fazer o efeito desejado no organismo. Lembre-se que depressão não é apenas uma tristeza fisiológica, ela é uma tristeza patológica que não passa. O mundo fica sem cores, a vida fica vazia e sem sentido.
Dizer frases que vai passar, com certeza não irá ajudar o paciente que está com sintomas de depressão. É como dizer para o paciente diabético: não precisa de tomar medicamento, você vai melhorar. Esse tipo de atitude só vai fazer o paciente se sentir pior. Acolhimento, esse é o caminho para ajudar alguém que está com depressão. Curta o vídeo se você gostou e ative o sininho. Assim o YouTube vai considerar esse conteúdo como relevante e mostrará para mais pessoas. E mais pessoas também poderão ser ajudadas. Um grande abraço e fica com Deus.